do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Tendo sido dada a autorização pela Câmara, o Senado terá a competência para o processo e julgamento do impeachment das autoridades citadas. O Senado será presidido nesses processos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A comissão de que trata este inciso ocorre quando houver envolvimento no mesmo crime de responsabilidade do presidente da República e do ministro do Estado. O Senado terá a competência para isto. Os comandantes militares foram inseridos dentre as autoridades que podem perder o cargo nesse julgamento político, sendo então passíveis de impeachment. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Ao Senado competirá o processo, isto é, instauração, apuração, coleta de provas, instrução e o julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, mas apenas nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição. Os magistrados de que fala o inciso são os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho. Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Governador de território. O governador de território federal não é eletivo, mas indicado em comissão pelo Presidente da República. A nomeação depende da aprovação do nome pelo Senado Federal. Presidente e diretores do Banco Central. Procurador-Geral da República. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Dentre essas autoridades estão os membros das Agências Nacionais de Energia Elétrica de Telecomunicações e do Petróleo, ANEEL, Anatel, AMP, etc. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Com a fundação de órgãos internacionais como a ONU, a OEA, o GATT e outros, foi criada a necessidade de o Brasil ser representado perante eles por delegados próprios. O Senado, que apenas realizava as arguições de embaixadores, teve sua competência estendida para abranger também os candidatos àqueles postos no exterior. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dívida consolidada é aquela de realização maior do que o exercício financeiro. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Operações de crédito exigem um avalista. Quando os estados, o Distrito Federal e os municípios vão ao mercado bancário buscar dinheiro, geralmente essas operações são avalizadas e garantidas pela União. Incumbe ao Senado fixar limites e condições para essas operações.
Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dívida mobiliária é aquela representada e garantida por títulos do Tesouro da entidade política emitente. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Este assunto é referente ao controle difuso de constitucionalidade, importantíssima competência do Senado Federal. Essa ação somente é possível nessa via de controle concreta ou incidental, jamais sendo admissível quando o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. Trata-se, sinteticamente, de uma competência política e não jurídica do Senado, que a exerce quando quiser e se quiser, sendo por isso facultativa. Os efeitos, embora não haja um consenso doutrinário quanto a isso, são retroativos, ex tunc, para uma parcela expressiva dos constitucionalistas, havendo pelo menos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que assim o reconhece. Podem ser suspensas com base nessa competência leis federais, distritais, estaduais e até municipais, já que, aqui, o Senado não atua como legislador federal, mas como guardião da Constituição e dos interesses federativos. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. O Senado não pode mais fixar a remuneração inicial dos cargos de seu quadro por resolução. Agora, essa matéria depende de lei e, por isso, depende também de sanção do Presidente da República, apesar de o assunto se referir a cargos no Legislativo. Perceba que não se cuida aqui de reajuste de remuneração, matéria de competência privativa do Presidente da República, na esfera federal, mas sim de fixação do padrão remuneratório inicial da carreira. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, 7º. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Nos casos de processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles, e também nos casos de processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.